Então, continuando a leitura da introdução do livro a estética, a experiência da estética de acordo com Abhinavagupta. Então, eu parei na parte em que o tradutor diz: a palavra verdadeiramente poética, ou expressão verdadeiramente poética, é aquela que não pode ser substituída por outras palavras sem que perda o seu valor, em que perca o seu valor. Poesia não conhece sinônimo. Este significado poético das palavras, que coexiste paradoxalmente com o sentido histórico, literal, se dá em relação com outros poderes das palavras, assim como a liberdade faz com as capacidades e atividades do homem. Rasa é nada mais que isto. As palavras poéticas tornam manifestas, sugerem isto inesperadamente e sem qualquer ponte notável. A teoria de Anandavardhana, que nós expomos na sua essência aqui, é uma das maiores contribuições da Índia ao problema estético e merece mesmo agora toda a nossa atenção. Uma das críticas mais sensíveis, um dos críticos mais sensíveis do nossos tempos, nossa época, da época que foi esse livro, Paul Valéry, mas que 10 séculos depois, idealmente conecta com isso que foi afirmado, com esse entendimento de poesia. Só que o autor cita Paul Valéry em francês, eu não leio francês, ele não há uma tradução aqui para o inglês, então infelizmente eu terei que pular a parte em que ele cita uma longa fala do Paul Valéry, que provavelmente teria relação com o que a gente acabou de se falar. Mas, continuando, ele vai citar logo em seguida o Abhinavagupta, em que o Abhinavagupta vai falar sobre a experiência estética. E, felizmente, ele coloca a tradução em inglês, que senão seria no sânscrito. Então, vamos ver como que o Abhinavagupta diz. A experiência estética acontece, como qualquer um pode perceber, por virtude de espremer a palavra poética. As pessoas esteticamente sensíveis, de fato, leem e desfrutam muitas vezes o mesmo poema. As pessoas sensivelmente estéticas leem e desfrutam do mesmo poema, né? Isso está em contradição com os meios práticos da percepção, que quando a sua tarefa está completa, não tem mais uso e deve, portanto, ser abandonado. Mas um poema, de fato, não perde o seu valor, mesmo depois que ele foi compreendido. As palavras na poesia devem, portanto, ter um poder adicional, aquele da sugestão. Por essa própria razão, a transição do sentido convencional para o poético não é notável. O que algumas pessoas dizem, ou seja, que a frase viria então a ter muitos sentidos diferentes, se deve apenas à sua ignorância. Uma frase, eles dizem se referindo à linguagem instrumental comum, que foi pronunciada uma vez, e o sentido do que foi já percebido por força da convenção, não pode levar alguém a perceber dois sentidos diferentes. O sujeito, de fato, não pode se lembrar, ao mesmo tempo, várias convenções mutuamente contrastantes. E se, por outro lado, essas convenções não são contrastantes no sentido da frase permanece, então, nem pode ser admitido que os sentidos diferentes são percebidos um após o outro, porque as palavras, após terem feito um sentido perceptível,
e têm então deixado de ser eficazes, não têm mais qualquer poder de tornar perceptível qualquer outro sentido. E mesmo se a frase é pronunciada uma segunda vez, o sentido permanece invariavelmente o mesmo, a convenção e o contexto sendo o mesmo. Alguém deveria objetar que uma frase pode levar alguém a perceber um outro sentido, independentemente daquele percebido por meio da convenção e contexto, ele isso pode ser replicado, que então não há mais qualquer relação fixa entre a palavra e o sentido, e então cai-se num contrassentido descrito no verso. Portanto, o que a razão pode aduzir para o fato que, ao ouvir a frase, ele que deseja o céu deve oferecer o sacrifício do fogo, não percebe o sentido. Bom, aqui ele vai falar coisas que precisaria entender pelo contexto, mas a gente já vai chegar na conclusão disso. Além do mais, não haveria limite para o número de sentidos possíveis e um estado geral de incerteza existiria. O fato de admitir que uma sentença pode ter vários sentidos é, então, uma falácia. O caso da palavra poética é, no entanto, diferente. Aqui, de fato, a expressão estética, etc., uma vez percebida, tende a se tornar ela mesma um objeto da experiência estética. Voltando, então, aqui, de fato, a expressão estética, uma vez percebida, tende a se tornar ela mesma um objeto da experiência estética. E não tem-se, portanto, nenhuma aplicação posterior de convenções. A cognição estética não é, de fato, o mesmo que as formas próprias da percepção a um trabalho didático, ou seja, eu vou fazer isso, eu estou ordenado a fazer isso, eu quero fazer aquilo, eu tenho feito o que eu tinha de fazer. Tais formas de percepções tendem, em fato, a um fim extrínseco, sucessivo a elas no tempo, e são, portanto, de uma natureza prática ordinária. Mas na experiência estética, o que acontece, em vez disso, é o nascimento do gosto estético, da expressão artística. Tal expressão, assim como a flor nascida da mágica, tem como sua essência apenas o presente. Ela não está correlacionada com o que veio antes ou com o que vem depois. Essa experiência é, portanto, diferente tanto da experiência ordinária quanto da experiência religiosa. Separada, agora volta o tradutor, separada de algumas intuições modernas, de qual Paul valeria talvez o intérprete mais penetrante e brilhante, a fim de encontrar algo similar na exegese ocidental linguística, devemos nos voltar para a concepção no oeste, no ocidente, conectada com as escrituras sagradas, de um sentido histórico ou literal, diferente do sentido espiritual, que, entretanto, está é fundado sobre o literal e supõe o literal. Então, aqui ele vai falar, ele está se referindo à Suma Teológica de São Tomás de Aquino, onde você tem esses vários sentidos. O sentido histórico, o literal, é diferente do sentido espiritual, esses vários sentidos. Algumas passagens da Escritura, se lidas literalmente, são absurdas e sem sentido. Elas devem, portanto, ter um outro sentido. Cada palavra da Escritura tem, como fato, um sentido espiritual ou oculto. A principal diferença entre a Índia e o Oeste está baseada no fato que conosco esta concepção, que remonta à escola alexandrina, especialmente a Orígenes, permaneceu restrita à especulação teológica. Não sei se é verdade isso.
tivesse isso sido desenvolvido na direção da literatura, teríamos tido um tipo de contraparte a dessa concepção do Anandavardhana. Não obstante as diferenças inegáveis, essas duas concepções têm, entretanto, como um fundamento comum a intuição que tanto a linguagem poética e, no outro sentido, a linguagem religiosa, não exaurem elas mesmas no seu valor transitivo, não se acabam num valor transitivo, mas, usando as próprias palavras de Paul Valéry, sobrevivem à compreensão. Agora sim chega-se a Abhinavagupta, com a exceção única, todas essas teorias do passado nos foram chegadas por Abhinavagupta. Abhinavagupta nasceu em Kashmir durante a segunda metade do século X, de uma família de Brahman ilustres. Seu trabalho no campo da estética são dois, não vou citar todos os nomes aqui. O comentário, bom, aqui ele está apresentando, né, várias realizações de Abhinavagupta. Então, Abhinavagupta aceita e elabora o centro do Bhattanayaka, da estética do Bhattanayaka, que é aquele conceito de generalização, mas ele rejeita os conceitos de Nayaka da experiência estética como uma fruição em vez do conhecimento, e dá a afirmação que as palavras poéticas e a afirmação pelas palavras poéticas do poder da revelação. De acordo com Abhinavagupta, em cuja visão quer dizer, de acordo com Abhinavagupta, o rasa não é revelado, mas ele é sugerido ou manifestado. O gosto, a degustação estética, nada mais que uma percepção sui generis, diferente de todas as outras. Então, rasa é o único. A divisão em 8 ou 9 rasas corresponde aos estados mentais permanentes. Haveria aí aquele estado mental nono, né? Da tranquilidade. Então ele diz, Abhinavagupta diz, nós pensamos que o que é desfrutado é a consciência em si, toda cheia de alegria. Que suspeita de dor poderia haver aqui? Os sentimentos de deleite, tristeza, profundos dentro do nosso espírito têm apenas uma função, para variar isto. E a função da representação é despertá-los. A experiência estética, nós temos isso aqui, é numa passagem anteriormente citada, tal como a flor que nasce da mágica tem como sua essência apenas o presente. Ela não está correlacionada com aquilo que veio antes ou com aquilo que vem depois. Essas linhas são muito importantes. O estado de universalidade exigido pelo Bhattanayaka não apenas implica a eliminação de qualquer medida de tempo ou espaço, mas mesmo de qualquer assunto, de qualquer sujeito conhecente particular. A questão de Bhatta Lolata, onde está o rasa, se no ator ou se no personagem representado, para o Abhinavagupta não tem sentido. O rasa, ele diz, não está no ator. Mas onde, então? Vocês têm todos esquecidos e eu vou relembrar vocês novamente. De fato, eu tenho dito que o rasa não está limitado por qualquer diferença de espaço, tempo ou sujeito consciente. Sua dúvida, então, é desprovida de sentido. Mas o que é o ator? O ator, eu digo, é o meio do gosto do rasa. E, portanto, ele é chamado pelo nome de vaso. O ator é um vaso. O gosto do vinho, de fato, não está no vaso, no recipiente, que é apenas um meio necessário para degustar o vinho. O ator, então, é necessário e último apenas no início.
esta eliminação do sujeito com essência singular, ou seja, das personalidades práticas dos espectadores, frente uma das outras, procedida por um estado de consciência, um sujeito conhecente que é único, generalizado, não circunscrito por qualquer determinação de espaço, tempo, etc. Essa concepção entra profundamente nas doutrinas das escolas filosóficas seguidas por Abhinav. De acordo com ele, as diferenças entre os vários egos são ilusórias, essas diferenças. Na verdade, o eu, ou a consciência é única. O assim chamado idealismo budista, de acordo com o qual a realidade é a consciência, mas as várias individualidades ou estados mentais são diferentes de cada outro, claramente claramente contradito pelo fato que uma coisa aparece no mesmo modo a mais sujeitos que vê ela no mesmo lugar e tempo. Em outras palavras, dois ou mais sujeitos que veem a mesma coisa estão na mesma condição psíquica, ou seja, eles formam um único sujeito conhecente. Quando mais sujeitos estão conscientes de uma coisa dada, por exemplo, um vaso, no mesmo lugar e tempo, então, sobre esta coisa, eles vêm a formar uma unidade. Esse estado de unidade, é claro, não é permanente. E num certo ponto, os vários eus limitados, que vêm a constituir um único eu, novamente se separam. O elemento responsável por essas uniões e separações é nada mais que o Senhor, a liberdade da própria consciência. Esse estado de unidade, que nos vários graus, nos vários níveis, ocorre na vida ordinária também, é especialmente evidente quando nós estamos assistindo, por exemplo, uma performance, ou durante certas cerimônias religiosas que devem ser celebradas em comum. Nessas assembleias, a distinção entre o seu próprio ego e o ego do outro, que é fundado em uma multiplicidade de corpos, mente e assim por diante, deixa para o momento de existir e se torna, então, e além deles, então, surge uma unidade psicológica, corretamente percebida como um sujeito único e mais poderoso que as individualidades separadas de antes. A consciência, diz Abhinavagupta, que consiste de e animada por todas as coisas, por conta das diferenças dos corpos, entra no estado de contração. Mas, nas celebrações públicas, ela retorna a um estado de expansão, já que todos os componentes estão refletidos em cada outro. A radiância da consciência de si próprio em ebulição é refletida na consciência de todos os observadores, toda a audiência. Como em muitos espelhos e inflamados por esses, ela abandona sem esforço seu estado de contração individual. Por esta própria razão, em reuniões de muitas pessoas, numa performance de bailarinos, cantores, etc., a completude da alegria ocorre quando cada público, cada espectador, não apenas um deles, é identificado com o espetáculo. A consciência, que, considerada separadamente, também inatamente, de modo inato, feita da beatitude, atinge nessas circunstâncias, durante a execução das danças, um estado de unidade, e assim entra no estado de beatitude, que é completo e perfeito. Em virtude da ausência de qualquer causa para contração, ciúmes, inveja, etc., a consciência encontra-se, nessa circunstância, num estado de expansão, livre de obstáculos e cheia de beatitude. Quando, por outro lado, mesmo Aí ele vai dizer que existem os obstáculos, né? Então, mesmo quando um espectador não está concentrado no espetáculo que ele está olhando e não compartilha, portanto, a forma de consciência na qual os outros espectadores estão imersos, esta consciência ela é perturbada.
Esta é a razão porque durante a celebração do Cakra, nenhum indivíduo deve ser permitido entrar. Enfim, ele diz que então, se uma pessoa não está percebendo, não está concentrada nesse espetáculo, ela pode perturbar essa unidade das consciências. Então é importante rever essa unidade que existe quando se participa de uma celebração pública, e hoje cada vez a gente vai mais perdendo essa sensibilidade por conta da internet, da tecnologia, onde você pode ver as coisas na sua casa. Então, voltando para o tradutor, essas concepções colocam novamente um problema, ou seja, qual é a relação entre a estética e a experiência mística? Nós vimos que Bhatha Nayaka comparou uma a outra. Abhinava, enquanto aceita isso por um lado, não deixou, por outro lado, de mostrar claramente as fronteiras que separam o estado de consciência mística do estado da consciência estética. A experiência religiosa, ele afirmou, marca a desaparição completa de toda polaridade, o relaxamento de toda dialexia no fogo dissolvente de Deus. Sol, lua, dia e noite, bem e mal, são consumidos na chama ardente da consciência. Os nós do eu e do meu são nela completamente desfeitos. O yogin permanece como se fosse isolado na solidão compacta da consciência dele, de sua consciência, muito longe, além de qualquer forma de pensamento discursivo. Na experiência estética, entretanto, os sentidos e os fatos da vida cotidiana, mesmo se eles são desfigurados, estão todos presentes. No respeito de seu caráter próprio e irreduzível, portanto, que distingue ele de qualquer forma de consciência ordinária, a experiência estética não é de uma ordem discursiva. Por outro lado, com relação ao seu conteúdo, que é nada mais que a vida ordinária purificada e livre de qualquer relação individual, a consciência estética não é diferente de qualquer outra forma de consciência discursiva. A arte não é a ausência de vida. Cada elemento da vida aparece na experiência estética, mas ela é a própria vida, pacificada e livre de todas as paixões, desprendida de todas as paixões. Uma devoção posterior, que é um momento preliminar inevitável da experiência religiosa, postula o abandono completo do sujeito para o objeto de adoração, Deus, que, embora sendo imanente e consubstancial, de acordo com Abhinavagupta, com o pensamento que pensa ele, se torna, no momento religioso, como se transcendente e separado. O propósito do yoga é identificar-se com este objeto transcendental. Devoção religiosa implica, portanto, uma direção constante rumo a um fim que está fora e, como tal, é a própria antítese da experiência estética, que é a autossuficiência perfeita. De cada modo, qualquer que seja a diferença entre elas, qualquer que a diferença entre elas possa ser, elas brotam da mesma fonte, né? A experiência estética e a experiência religiosa. Ambas são caracterizadas por um estado de consciência que está autocentrado, implicando a supressão de qualquer desejo prático e, por consequência, a união do sujeito no seu objeto, a exclusão de tudo mais. A aparência no horizonte da consciência dos desejos, das necessidades práticas, destroem ipso facto a unidade da estética ou da experiência mística. Algo é abalado, algo racha dentro de nós e elementos estranhos dispersivos penetram. O assim chamado obstáculo nasce da influência perturbadora do ego. A alegria estética e mística, nesse sentido, é nada mais que um estado de independência, a liberdade de qualquer solicitação estranha e, por consequente, de descanso, de lises em nosso próprio ego. Por outro lado,
O conceito de descanso, de gosto, de degustação, de alegria, estão estritamente conectados. Mas vamos ouvir o próprio Abhinavagupta. Então, novamente, Abhinavagupta. O que nós chamamos de alegria nada mais que a completa iluminação do seu próprio ser, acompanhado por uma forma de pensamento, de cogitação que pervade toda a sua própria natureza. Vamos considerar, por exemplo, um homem limitado por seu ego incompleto particular, contraído pelo corpo e assim por diante. E vamos supor que ele sente um sentido de vacuidade no seu corpo, e então ele está com fome, desejando comida, ou seja, desejando por algo distinto de si mesmo. O desejo por algo distinto de si mesmo vai ocupar toda a sua mente. Portanto, já que a autocogitação de que nós falamos não ocorre nele em toda a sua completude, ele é como se fosse desprovido de alegria. Alegria consistindo na autocogitação, no autopensamento. Agora, vamos supor que a barriga desse homem se torna cheia de comida. Obviamente, nesse caso, o estado anterior de incompletude, consistindo no surgimento da vacuidade, vai deixar de existir. Mas logo, entretanto, ele vai começar a ter novos desejos. Ele vai desejar, enfim. E aqui ele vai falando desse problema dos desejos e da infelicidade que surge por conta dele. Né? Então, onde estão esses tipos de alegria? Uma delas, por exemplo, surge quando se está degustando de um sabor doce, etc. O homem que é, como foi dito, desfrutador, está num estado de consciência bem diferente daquele do homem faminto, que come por sua própria ganância. Ele descansa dentro de si mesmo, em outras palavras. O que não está o estado é predominante, não é a realidade exterior, mas o sujeito conhecente. Uma forma posterior de prazer, diferente da anterior e desprovida de qualquer alteração extrínseca, é degustada quando alguém, seja por um poema ou um drama, está dentro de algum rasa, como o rasa erótico e assim por diante. Devido à ausência de qualquer obstáculo possível, desejo por algo, por um ganho, este prazer é diferente das formas de alegria da vida prática. E assim, e por causa disso, ele é desprovido de obstáculos e ele é chamado de gosto, de percepção, descanso na natureza do sujeito que conhece. Assim chamada sensibilidade estética, o fato do ser possuído do coração é causado por esta própria predominância do coração, ou seja, do pensamento que dá seu próprio nome, ao mesmo tempo por um tipo de indiferença que consiste no descanso, aquilo conhecido. Os movimentos mentais que são feitos de matéria de tal gosto são os 9 rasas. Eles são desprovidos de obstáculos e consiste num gosto, assim chamada alegria. A maravilha é, portanto, nada mais que um gosto, ou seja, uma cogitação em toda a sua densidade compacta de sua própria liberdade. Esta liberdade é realíssima, ou seja, não é metafórica, inseparável da própria natureza da consciência. Não devemos esquecer que no gosto de um sabor doce, há entre esta alegria e nós uma tela separando, por assim dizer, da realidade exterior. A tela que separa da realidade exterior. Na poesia, no drama e assim por diante, esta tela está, na verdade, faltando. Mas ela permanece num estado latente. Todas essas formas de alegria limitada, entretanto, também nessas formas de alegria limitada, entretanto, aquelas pessoas cujo coração está devotado cuidadosamente a cancelar a parte que performa a função da tela, consegue alcançar a suprema alegria. Suprema alegria
assim dito, pode mesmo acontecer por bebida e por comida, né, nesse sentido. Então, o estado místico, estético da consciência não é apenas caracterizado por uma alegria particular ou por um repouso. De acordo com Abhinavagupta e sua escola, são acompanhados por um sentido de maravilha ou surpresa. A palavra expressando esta maravilha, Kamatkara, é frequentemente encontrada no seu sentido comum, não técnico, de surpresa, encantamento na literatura indiana. Me parece, observa um outro autor, Raghavan, que originalmente a palavra Kamatkara foi uma palavra onomatopeica que se refere ao barulho the clicking sound da língua quando nós saboreamos algo. Rapidamente. E no curso do seu desenvolvimento semântico, Kamatkara veio a significar estímulo repentino a qualquer sentimento de um tipo agradável. O primeiro a usar este termo, num sentido técnico, foi provavelmente Utpaladeva, que foi o mestre do mestre de Abhinavagupta. Essa palavra é de fato conhecida pelo pai da Pratyabhijna escola, Somananda, e no Anandavardhana ela acontece apenas uma vez, usada no sentido comum, sem qualquer conotação técnica. O termo... Bom, aqui ele vai falando sobre esse... vai discorrer mais sobre esse uso, desenvolvimento desse termo, maravilhamento, Kamatkara. Então, continuando. O yogin é penetrado por um assombramento. Os estágios do yoga são o deslumbramento. A ideia geral que subjaz essas palavras é que tanto a experiência mística quanto a estética implicam a sensação do mundo. O mundo cotidiano, histórico, samsara, e aí, então, é ressubstituído por uma nova dimensão de realidade. Nesse sentido, os dois são maravilhas ou surpresas. Um paralelo dessa ideia de um tipo de maravilha que preenche a alma em frente da beleza ou do sagrado ou do assustador, existe no pensamento ocidental também. Então, nós encontramos isso em Platão, especialmente no neoplatonismo. As almas, diz Platão, quando elas veem aqui qualquer semelhança das coisas do outro mundo, são envolvidas com espanto e não podem mais se controlar. De acordo com Proclo, esse sentido de maravilhamento acompanha tanto o belo quanto o sagrado. O belo, diz Proclo, aparece com o maravilhamento, incita todas as coisas por meio do desejo da maravilha. Na mesma obra, nós lemos eventualmente que nós estamos incitados rumo ao belo com maravilha e emoção, e que a alma, vendo o invisível, se alegra, admira a sua aparência e é maravilhada com isto. E que o místico, nos ritos religiosos mais santos, ante a visão mística, é envolvido com o maravilhamento. Assim, entre os inteligíveis também, o belo aparece com antecedência, antes da comunhão com o bem, e atinge com o maravilhamento aquele que está vendo. Então, aqui é uma relação
um maravilhamento também presente no pensamento ocidental. De acordo com Abhinavagupta em sua escola, esta maravilha está presente num sentido largo em cada forma de vida. É como a consciência mesma, o elemento que distingue a consciência, o espírito da matéria inanimada. A sensibilidade estética, como Abhinava disse, nada mais que a capacidade de maravilhamento mais elevada que no comum, no cotidiano. Um coração opaco não se maravilha. A aparência do belo não surge em qualquer choque ou espanto. Enquanto que a experiência estética, que se preocupa com o espectador, primeiro de tudo, estava recebendo muita atenção, o pensamento indiano não negligenciou, não deixou de examinar o momento criativo no qual o poeta dá vida e respira sua obra. Os pensadores principais que estudam a natureza do nascimento de um trabalho da poesia foram o Ananda Vardhana e Bhatta Tota e, por fim, Abhinavagupta, seu discípulo direto. Então, a Ananda Vardhana diz, no samsara ilimitado da poesia, o poeta é o verdadeiro e único criador. Ele cria conforme ele deseja, e o todo é transformado. Se o poeta é envolvido por rasa no seu poema, o mundo todo vai ser envolvido por rasa. Mas se ele é desprovido de emoção, o mundo então também vai ser desprovido de rasa. Isso me lembra aquilo que Platão falava, que o poeta precisa ser tomado por uma inspiração, por uma musa também. Continuando, um bom poeta, por virtude da sua independência, livremente desenvolve, cria, mesmo objetos insensíveis, para agir como aqueles sensíveis. E objetos sensíveis para agir como insensíveis. A mesma comparação com o Criador, Prajapati, foi também reproduzida por Abhinavagupta. Então, Abhinavagupta diz também, novamente, como criador, o poeta cria por ele mesmo um mundo de acordo com a sua vontade. De fato, ele é amplamente dotado com o poder de criar múltiplas, extraordinárias coisas, que se originam graças ao favor da deusa, a suprema vocalidade, e continuamente brilha dentro do seu coração. O poeta é, numa vez, aquele que vê, e aquele que é capaz de expressar nas palavras aquilo que ele vê. Os versos famosos de Bhatta Tota afirmam muito claramente que o poeta deve ter esta dupla qualidade. Tem sido dito que aquele que não vê, pode merecer ser chamado poeta. E aquele que vê apenas, e alguém vê apenas por virtude da sua visão. Visão é o poder de revelar intuitivamente a realidade que subjaz os materiais múltiplos no mundo e seus aspectos. Ser nomeado um poeta nos textos de autoridade é suficiente para dizer, quer dizer que você é possuído desta visão de realidade. Mas na fala cotidiana, o mundo afirma esse título, aquele apenas que possui a visão e também a expressão. Assim, embora o primeiro poeta foi altamente dotado com uma visão clara e duradoura, ele não era considerado poeta por muitas pessoas até que ele incorporou isso num trabalho, numa obra descritiva. O rasa, essa emoção, pertence em realidade ao poeta apenas. Não é nada mais que esta consciência generalizada. A atividade do ator, diz Abhinava, está dependente do poema e é
enraizada na consciência generalizada do poeta. O rasa, em realidade, é nada mais que esta consciência. O espectador também, no começo, é encantado por esta percepção. Os determinantes, etc., são percebidos por ele apenas num tempo posterior, graças a uma análise subsequente. Este é o propósito de Bharata. Assim como considera a performance dramática, o poema ou a mente do espectador, a raiz é apenas nisto, ou seja, o rasa que jaz dentro do poeta. Este é como se fosse a semente. O poeta é de fato comparável ao espectador, pois, como Ananda Vardhan disse, se o poeta é envolvido por rasa, o poema, por sua parte, é, por assim dizer, a árvore. A atividade do ator é a representação, ou seja, é como se fosse a flor. E o gosto dos espectadores, o fruto. Então, o poeta aqui, quando ele citou, se pode dizer o dramaturgo, né? Portanto, tudo é envolvido por o rasa. O rasa preenche o poeta inteiramente com si mesmo, e é espontaneamente traduzido na expressão poética, como um líquido que vaza, né, num vaso. Se um vaso não está cheio, ele não pode vazar. Ou como a manifestação natural de um estado de mente, as interjeições, as exclamações. Em outras palavras, a criação artística é a expressão direta, não convencional, de um sentimento ou de uma paixão generalizada, ou seja, livre de todas as distinções em tempo e espaço e, portanto, de todas as relações individuais e interesses práticos por uma força interior dentro do próprio poeta, a intuição criativa ou artística. Esse estado de consciência expresso no poema é transferido para o ator, para o recitador, para o espectador. Todos os três, poeta, ator, espectador, na contemplação serena da obra de arte, formam na realidade um único sujeito conhecente, mergulhado, mesclado junto pelas mesmas sensações e pela mesma alegria purificadora. Belíssimo. O uso do termo pratibha, que é essa intuição criativa, artística, na poética indiana, esse uso desse termo é muito antigo, e antes de Abhinavagupta, até mesmo. De acordo com essas autoridades, pratibha, esse termo, intuição prativa, é, em resumo, um tipo de gênio inato, uma imaginação concebida como a causa primária da excelência na arte literária, como a semente mesma da poesia. Esta intuição não é limitada ao poeta. De acordo com ele, a palavra pratibha tem um sentido duplo de imaginação criativa, gênio, inspiração, e de sensibilidade estética, aqui concebido nos termos de um poder ativo que permite a manifestação do rasa. Todas essas descrições de pratibha, entretanto, foram superadas pela definição posta pelo mestre de Abhinava Bhattatota. Então, Bhattatota diz, intuição é a forma da consciência intuitiva que é uma fonte inexaurível de novas formas. É por virtude dessa intuição apenas que alguém merece o título de poeta, aquele que é hábil a expressar. Essa definição de pratibha veio a ser aceita e citada em tempos posteriores por quase todos os retóricos indianos. O próprio Abhinava não adiciona muito a isso e se limita a afirmar a enfatizar o fato que pratibha não esgota-se na intuição poética, mas é, num sentido mais amplo, a mesma consciência, o mesmo ego. Na maioria dos homens, isso não acontece em liberar-se da cadeia das relações e interesses práticos que condicionam e limitam ele, mas no poeta, isto queima com uma luz purificada. Isso surge finalmente, brilha finalmente em toda a sua completude na intuição dos santos. Na intuição dos santos.
Em resumo, a intuição artística é uma hipóstase a particular do universal, intuição total, ou seja, da consciência como uma força que cria e renova continuamente o universo. Após Abhinavagupta, o estudo da estética continuou na Índia até o dia presente, mas sem receber muito estímulo criativo. Então, Anandavardhana, Bhattanayaka, Bhattatota e Abhinavagupta são ainda os exponentes mais característicos desse assunto, de seu pensamento, embora, por vezes, incertos em ingênuos alcances. Conclusão são estilo válido até hoje, mesmo relativamente nova no pensamento ocidental. A concepção de arte como uma atividade, uma experiência espiritual independente, livre de interesses práticos, que a intuição de Kant percebeu no Oeste, estava já no século X na China como objeto, era já no século X na China um objeto de estudo e controvérsia. A poesia, disse Anandavardhana e Abhinavagupta, é inextinguível. Ela existe e vai existir para sempre. Como amor é inflamado e vai continuar a inflamar os corações dos homens com nova e pulsante vida. É uma parte essencial e independente da natureza humana. E o poeta, que nunca vai deixar de tocar na sua fonte, longe de exauri-la, apenas purifica e enriquece com novas experiências que estão sempre em mudança, sempre em movimento. Experiência da estética de acordo com Abhinavagupta.